Bom, gente, nossa conversa hoje é acerca das fórmulas, dos tipos de fórmula que existem na química. Fórmula mínima, fórmula percentual, fórmula molecular, fórmula estrutural, fórmula de Lewis, tantas fórmulas e às vezes a gente com tudo confuso. Então, hoje a gente tira a limpo essa parada aí, deixa tudo resolvido e quebra tudo aqui numa boa. E claro, hoje é um ótimo dia para você aprender química e eu tenho certeza que vai dar muito certo. Vamos nessa! Gente, vocês já pararam para pensar o que é uma fórmula química? Para que ela serve? Real ou simplesmente passam por cima correndo? Esse é o meu maior medo. A gente não olha com calma e não tem a atenção devida. Por exemplo, quando você ouve H2O, qual é o significado disso? Gente, eu tenho vários tipos de fórmula e cada tipo de fórmula representa alguma coisa. Vamos começar com a mais simples de todas, que se chama fórmula mínima. A fórmula mínima, ela me dá duas indicações. Ela me diz quem são os elementos que estão dentro da substância, então de que aquela substância é composta, e qual é a menor proporção possível entre eles. Lembrando que não existe fração de átomo, o átomo tem que ser uma unidade inteira. Se o átomo tem que ser uma unidade inteira, na hora que eu olho para a fórmula, eu tenho que ter números inteiros para representar o átomo. Beleza? Então vamos começar com o seguinte. Se vocês vissem a tão famosa fórmula da água, H2O. Gente, qual é o significado disso daí? Primeiro significado, a água é constituída de oxigênio e hidrogênio. Beleza. E a menor proporção entre eles para formar a água é 2:1. Mas, gente, isso é proporção em quê? Em átomo. Proporção em átomo quer dizer o quê? Que eu tenho 2 átomos de hidrogênio para cada 1 átomo de oxigênio. Então, esse é o significado. Mas, cara, mol é proporcional a átomo. Então, se eu digo que eu tenho 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio, isso é proporcional, não é igual, é proporcional a dizer que eu tenho 2 mols de hidrogênio para cada 1 mol de oxigênio. Então, esse número ele pode indicar quantos átomos ou quantos mols. Lembrem, não é a mesma coisa, é proporcional. A relação é igual, 2:1. 2 átomos para 1 átomo, 2 mols para 1 mol. De boa. Vamos para uma segunda possibilidade. Chega e você lê. CH2O. Qual é o significado? Essa substância tem carbono, hidrogênio e oxigênio. A primeira coisa que tu leu. Boa. E qual é a proporção entre os átomos? 1:2:1. Isso é a proporção entre átomos. O que foi que eu disse? Que a proporção entre átomos é igual à proporção entre mols de átomos. Então eu posso dizer que eu tenho 1:2:1 mols de átomos. Eu tenho 1 mol de carbono para 2 mols de hidrogênio e para 1 mol de oxigênio. Então, se eu souber quantos mols tem de cada elemento numa substância, eu sei qual é a menor proporção. Michel, eu fiquei meio assim, pois vamos resolver isso bem tranquilo. Vocês imaginem um exemplo qualquer que eu vou criar aqui, ó. Exemplo que eu diga assim, uma substância X apresenta 0,1 mol do elemento A para cada 0,05 mol do elemento B. Vocês estão vendo que eu tenho a proporção em mol de A e B. E a proporção em mol é a proporção lá da fórmula. Só que na fórmula, esses números têm que ser inteiros. Aí você diz, pô, Michel, e como é que eu transformo esse número em inteiro? Vocês podem, por exemplo, pensar assim, bom, se eu quiser transformar 0,05 em inteiro, eu podia multiplicar por 100. Então, eu tenho que multiplicar esse de cima também por 100, para manter a proporção. 0,1 para 0,05, eu posso dizer que é uma proporção de 10:5. E, gente, sério, proporção de 10:5 é a proporção de 1:2. Então, quer dizer que eu vou ter 2A a cada 1B. Qual é a fórmula? A2B. É ou não é? Então, se você souber quantos mols tem de cada elemento, você monta a menor proporção. Eu não sei se é a verdadeira, se é a que realmente existe, mas a menor proporção eu monto.
Vamos colocar mais uma, vamos? Porque isso me deixa sempre assim, feliz quando eu percebo que a pessoa está entendendo. Olha só, se eu pegasse aqui, a substância Y, ela apresenta 0,1 mol de carbono, ela apresenta 0,4 mol de hidrogênio e ela apresenta 0,2 mol de oxigênio. Aí o cara diz, qual é a fórmula? A fórmula que eu posso encontrar é a mínima. Se eu olhar para cá, 0,1 para 0,4 para 0,2, se eu multiplicar todo mundo por 10 para manter a proporção, é uma proporção de 1 para 4 para 2. Então qual é a fórmula mínima? CH4O2. É ou não é bacana? Isso é entender, gente. É diferente de eu ficar jogando coisas para vocês decorarem, que não tem nada a ver. Então, quando você olhar para uma fórmula, agora você já sabe para que ela serve. Ela me diz quantos átomos eu tenho de cada elemento, ou então quantos mols eu tenho de cada elemento. E a fórmula mínima é a menor proporção possível, que não obrigatoriamente é a verdadeira. Você vai dizer, Michel, o que é que significa isso? Vamos para o segundo tipo. Olha o que é o segundo tipo. Fórmula molecular. Quando você tem fórmula molecular, é a fórmula verdadeira. Ela pode ser mínima, mas pode ser que não seja. Por exemplo, qual é a fórmula verdadeira da água? É H2O. Se é a verdadeira, quer dizer que é a fórmula molecular, mas também é uma fórmula mínima, porque não dá para reduzir. Agora, bacana, pensa na glicose, pensa aí. Se vocês pegarem a glicose, é C6H12O6. Isso é a fórmula verdadeira da glicose. Se é a verdadeira, ela é a molecular. Mas vejam que todo mundo aqui, ó, é divisível por 6. Eu posso encontrar uma proporção menor. Então isso é a molecular, mas não é a mínima. Se eu quisesse a mínima seria CH2O, que aqui eu não posso mais dividir. Então, a molecular é a verdadeira. Às vezes, ela é igual à mínima, mas não precisa ser igual. O que é a mínima? É a menor proporção. Então, vamos lá. Quem é melhor? É a molecular ou é a mínima? Pô, a molecular é a verdade. Então, com certeza, a molecular é melhor do que a mínima. Ela é a evolução, é a fórmula verdadeira. Então, ela já mostra mais coisas. Ela mostra quem está ali dentro, quanto eu tenho de cada um, de verdade. Não é só a proporção, é a quantidade verdadeira. Então a fórmula molecular, gente, é a quantidade verdadeira. Se eu pensasse, butano, quem é o butano? É o C4H10. Para e pensa, C4H10 é o butano, é a verdade, então é molecular. É mínima. Por quê? Porque C4H10, para ser mínima, seria C2H5. Agora é a mínima, porque não dá mais para dividir, é a menor proporção. Entenderam a situação? Viram como existe uma diferença e como não é difícil? Mas a minha preocupação é, lembram ainda o que é que significam esses números? Quantos átomos ou quantos mols de átomos? Pode ser proporção em átomo ou proporção em mols de átomos. Show! Vamos para a seguinte. Fórmula estrutural. As fórmulas vão aumentando de complexidade e ficando mais legais. Se vocês olharem para a água tem essa estrutura aqui, ó. H, O, H. Vejam que quando eu faço a estrutural, cada ligação eu represento por um traço. Se cada ligação eu represento por um traço, agora eu aumentei a quantidade de coisas que eu estou vendo. E eu olhando para cá, eu estou vendo primeiro que eu tenho oxigênio e eu estou tendo hidrogênio. Eu estou vendo que eu tenho um oxigênio e 2 hidrogênios. Então eu vejo quem e quanto. E além do mais, eu vejo quem está ligado com quem. Eu vejo que o H está ligado com O e que o O está ligado com H. Então a fórmula estrutural, ela me mostra quem está ali, quanto eu tenho de cada um e quem está ligado com quem. É bem mais completa do que a fórmula molecular, que só me mostra quem e quanto. Agora eu sei quem, quanto e quem está ligado com quem. De boa, só uma coisinha, essa fórmula estrutural ela pode ser chamada de fórmula de Cooper. É o nome mais difícil de aparecer, mas para ninguém aqui vacilar, porque nunca tem ouvido o nome, né? Fórmula estrutural ou fórmula de Cooper. Vamos fazer ficar ainda mais completa. A fórmula, gente, mais completa de todas se chama fórmula de Lewis. A gente viu isso lá em ligações químicas. A fórmula de Lewis, ela também pode ser chamada de fórmula eletrônica.
Então, fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica de Lewis. Qual é a diferença para estrutural? Na fórmula de Lewis aparecem todos os elétrons, tanto os ligantes quanto os não ligantes. Como é isso? Gente, como é que seria a água? Eu tenho um par de elétrons compartilhado entre o O e o H. O oxigênio ele tem 6 elétrons. Eu tenho um par de elétrons entre o O e o H. Então vocês estão vendo que a ligação é um par de elétrons. Às vezes a gente mistura. A gente faz uma coisa assim, ó. H, O, bota os pares e bota o H. Qual é a diferença para estrutural? A diferença é que aqui vocês estão percebendo, ó, que estão aparecendo os pares livres. Então aparece tanto os ligantes quanto os não ligantes. Então essa fórmula, ela me mostra quem, quanto eu tenho de cada um, quem está ligado com quem, e ainda me mostra os elétrons desemparelhados, os elétrons que estão aí, né, sós, os pares de elétrons que não estão ligantes. Então, pares de elétrons não ligantes é a fórmula mais completa de todas. Então, ó, 4 tipos de fórmula. Mínima é a menor proporção, molecular, proporção verdadeira, estrutural, eu sei quem está ligado com quem, e na de Lewis, além de saber tudo o que eu sabia antes, eu ainda sei onde é que estão os elétrons sozinhos. Tranquilo isso daí? Então, ó, 4. Mas vamos lá. 5º tipo de fórmula, que é uma coisa simples de vocês entenderem. Gente, aparece vez por outra numa prova o cara dizendo assim, qual é a fórmula percentual de uma substância? Ou qual é a composição centesimal? Vamos guardar esse nomezinho? Olha só, qual é a composição centesimal? Gente, sem decorar. Fórmula percentual ou composição centesimal é qual é a porcentagem em massa de cada elemento. É quantos por cento da massa toda é de um determinado elemento. Olhem como é fácil calcular isso. Você vai para C2H6. Poxa, C2H6, se vocês calcularem a massa, daria 2 vezes 12 mais 6 vezes 1. 2 vezes 12, 24, mais 6, isso aqui daria 30. 30U, né? Unidades de massa atômica. Quanto desses 30 teria de carbono? Vocês podem ver que é 24. Então o que é que a gente pode fazer? 30 é tudo o que eu tenho, corresponde a 100%. Quanto é que eu tenho de carbono? 24. Então a porcentagem de carbono é, se vocês fizerem a conta, ó, a gente percebe que esse zero cancela com esse zero, então ficaria 240 por 3. E aí a conta ficou boa, ó. A porcentagem de carbono, ela vai dar exatamente 80%. Gente, se deu 80% de carbono, o resto é a outra substância aqui, ó, é o hidrogênio. Então a porcentagem de hidrogênio seria 20%. Isso é o que a gente chama de composição centesimal ou fórmula percentual. É a porcentagem em massa de cada um dos elementos. Bom, então vamos fazer aqui mais uma. Vocês têm o H2SO4. Percebam o seguinte, se eu fosse calcular a massa, ficaria 2 vezes 1 mais 32 do enxofre, mais 4 vezes 16. Lembrem que sempre as massas vão ser dadas na prova, não é preocupação. Calculando, isso dá 98U, unidades de massa atômica. Como é que eu calcularia a porcentagem de cada um? Poxa, 98 é tudo, é 100%. Quanto é que nós temos só de enxofre? Vocês podem, de hidrogênio, que é o primeiro. Eu tenho 2. Se vocês concordarem comigo, 2 vai ser a porcentagem do hidrogênio. Se eu calcular aqui a porcentagem do hidrogênio, a gente vai ter algo em torno de 2,04%. Encontrei o hidrogênio. Está aqui. Vamos para o seguinte. Quem é o próximo? Enxofre. Está aqui, ó, 32. Então vamos fazer o enxofre. 98 é tudo. Corresponde a 100%. 32 é o que eu tenho de enxofre. Então a porcentagem de enxofre é, se eu calcular a porcentagem de enxofre, a gente vai encontrar algo em torno de 32,6%. Agora bora fazer o seguinte, não precisa calcular o oxigênio, ele é a diferença por 100%. Soma 2,04 com 32,06 e tira do 100. Aí a gente encontra que o cidadão que está faltando, que é o oxigênio, ele vai dar 65,36%. E a gente vê, pô, aprendi, entendi, estou mais feliz.
Sempre lembrar de ficar um pouco mais feliz e tá sempre agradecendo a si mesmo aí por estar tendo a vontade de estudar e estar conseguindo aprender a parada, porque eu tenho certeza que você tá. Vamos lá. A gente aprendeu os 5 tipos de fórmula, agora eu quero fazer a integração entre elas. Qual é a relação que nós temos entre essas fórmulas? Vamos ver isso, como é bacana? Olhem isso aqui. Como é que eu encontro a fórmula mínima a partir das porcentagens de cada uma dessas substâncias? Bora combinar o seguinte. O cara chega e diz assim, exemplo 1. Eu tenho uma substância qualquer, gente, ele diz que tem uma substância que tem 80% de carbono e 20% de hidrogênio. Não sei quem é a substância. Bora fazer o seguinte. Se nós tivéssemos 100 gramas dessa substância, 80% é carbono, então eu teria 80 gramas de carbono. E 20% é hidrogênio, então eu teria 20 gramas de hidrogênio. Gente, se eu sei quantos gramas, dá para encontrar quantos mols. E se eu souber quantos mols eu tenho de cada um, para que serve a fórmula? Não é para me dizer os mols. E a fórmula mínima é a menor proporção. Não vamos se perder, não. O carbono ele pesa 12. Então, se eu tivesse 1 mol de carbono, eu teria 12 gramas. Mas nesse caso, eu tenho 80. Se eu tenho 80, o número de mols de carbono vai ser N. Gente, se nós calcularmos esse N, ele vai dar 6,66 mol. Boa. Se eu fizer a mesma coisa para o hidrogênio, um mol dele pesa 1 grama, ele só pesa 1, né? Então, se eu tenho 20 gramas do hidrogênio, o número de mols do hidrogênio se nós calcularmos o número de mols do hidrogênio, vai dar exatamente 20 mols. Tem algumas pessoas, isso aqui é carbono, isso aqui é hidrogênio. Tem algumas pessoas que olham esses valores e já dizem, opa, já sei qual é a proporção. Mas tem gente que não consegue ver logo. Sabe qual é a dica? Se você quer a proporção, se você quer a relação, a menor possível, você pode dividir as duas pelo menor dos valores. 6,66 para 20, se eu dividir isso aqui por 6,66 e esse aqui por 6,66, isso aqui vai dar 1 e esse aqui vai dar aproximadamente 3. Então, quer dizer, multiplicou 6,66 por 3, você chega no 20. A proporção é 1 para 3. E todo mundo concorda que isso aqui é a menor proporção. Não posso diminuir essa proporção, porque não pode ser fracionário o valor. Se é 1 para 3, quer dizer que é 1 carbono e 3 hidrogênios. Então, quem é a fórmula mínima? Vamos criar o nosso espaço aqui, que a gente já está acostumado. A nossa fórmula mínima, aí seria CH3. Vocês estão vendo que eu tenho 1 para 3. Fácil ou não é? Aí se o cara tivesse dito na prova o seguinte, que a massa molecular é 30. Aí você vai dizer, beleza. Agora minha pergunta é, qual é a fórmula molecular? Aí você vai dizer, como é que eu vou saber? Você não sabe a mínima? A mínima não é a menor? Então a molecular é um múltiplo. Michel tá ficando confuso, tá? Não. Se vocês calcularem a massa dessa criança, o carbono é 12, o hidrogênio é 1, isso aqui pesa 15. Isso é a mínima. Se a mínima é 15 e a molécula pesa 30, será que a gente está vendo que tem que multiplicar por 2? Se a gente tem que multiplicar isso aqui por 2, quer dizer, quem é a fórmula molecular? Em vez de CH3, vai ser C2H6. Mais uma vez, felicidade múltipla. Vocês querem ver um outro exemplo desse finalzinho? Olha, se eu dissesse para vocês assim, eu tenho uma substância que tem fórmula mínima CH2O e a massa molecular é 180. Eu quero saber quem é a molécula. Aí você vai, pô, se eu tenho a mínima e eu quero a molécula, é só calcular a massa da mínima. Vamos lá? 12 mais 2 vezes 1 mais 16. Gente, isso dá 30. A mínima deu 30, a molécula é 180. Para eu sair de 30 e chegar no 180, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 6. Se eu vou ter que multiplicar a fórmula por 6, ficaria C6H12O6.
Ó a nossa amiga glicose, ou a frutose, né, aparecendo bem aqui. Então, se eu tiver a mínima, eu descubro a molecular se ele der a massa. Se ele não der a massa, não tem como eu adivinhar, não. Mas vocês conseguiram perceber como é fácil? Ah, Michel, mas esse lance aí das porcentagens eu fiquei mais ou menos. Pois bora ficar muito bem? Então, olha só. Segundo exemplo que nós temos aqui. Vocês estão vendo que eu tenho 40% de carbono. Tá aqui, ó. 40% do carbono. Eu tenho 6,66% do hidrogênio e 53,33% do oxigênio. Vocês lembram qual é o primeiro passo que eu disse para vocês darem aqui? A primeira coisa é, se nós tivéssemos 100 gramas da substância, 100 gramas dessa substância. Se eu tivesse 100 gramas, eu teria 40 gramas de carbono, eu teria 6,66 gramas de hidrogênio, e eu teria 53,33 gramas do oxigênio. São as quantidades. O que é que você vai fazer agora? Encontrar tranquilamente quantos mols tem em cada um. Gente, o carbono pesa 12, então se eu tivesse 1 mol, eu teria 12 gramas. Como eu tenho 40 gramas, o número de mols de carbono é N, onde o número de mols do carbono vai dar 3,33 mol. Hidrogênio. 1 mol do hidrogênio pesa 1. Se eu tenho 6,66 gramas, o número de mols de hidrogênio é N, onde número de mols de hidrogênio, 6,66. Boa. Já fica feliz porque tu tá vendo que já é o dobro aí, né? 3,3, 6,6, ó, 1 para 2, ó, alegria, né? Sorriso no rosto. E para o oxigênio? 1 mol do oxigênio pesa 16 gramas. Como eu tenho 53,33 gramas, o número de mols do oxigênio vai ser igual a, se nós calcularmos o número de mols do oxigênio, dá 3,33, é isso mesmo. Olha que coisa legal. Aqui o carbono deu 3,33, o hidrogênio 6,6 e o oxigênio 3,3. A proporção já pula nos nossos olhos. 3,3 para 6,6 é 1 para 2. Para 3,3 é 1, 2, 1. Então aqui, ó, 1, 2, 1. Se eu dividisse todos pelo menor valor, dava no mesmo, né? Divide todo mundo por 3,3. Ia dar 1, 2, 1. E a nossa alegria pulando, a gente percebendo que a fórmula mínima desse composto seria CH2O. Você vê aqui, ó, 1, 2, 1. E a gente aprendeu mais uma coisa. Agora, é hora de vocês irem ver os exercícios que eu vou resolver. Vou colocar uns exercícios muito legais para eu resolver. Depois é a hora de vocês, né? Vem a lista de questões de vocês e vocês vão lá detonar para que a coisa fique fácil. Beijo imenso no coração de vocês. A gente se encontra já. Vamos olhar direto os exercícios, tá? Bora!